Houve muitos relatos encontrados na internet de uma criatura estranha, grande, acinzentada, muito magro, com as costelas à mostras, garras enormes, baseados nesses relatos. Durante o verão de 2003, eventos no nordeste dos Estados Unidos envolvendo uma criatura estranha, humanoide, apareceu na mídia local, antes de um grande apagão. Pouco ou nenhuma informação foi deixada intacta. A maioria das informações na internet sobre a criatura foi destruída misteriosamente. Ela aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram suas histórias sobre seu encontro com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto outros tinham uma curiosidade somente que era encontrada em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém muitas das pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre a criatura e sobre os acontecimentos naquele ano. No início de 2006, ao final das investigações, encontraram quase 2 dúzias de documentos entre os séculos XII e hoje em dia, e em 4 continentes. Em quase todos os casos, a história eram praticamente idênticas. Eu estive em contato com um membro do grupo de investigação e fui capaz de obter algumas partes do seu livro, que será lançada brevemente. Nota de suicídio de 1964. Enquanto me preparo para tirar minha própria vida, sinto que é necessário escrever para amenizar a dor e a culpa que sinto. Não é culpa de ninguém, além dele. Assim que acordei, senti sua presença, e assim acordei e vi sua forma. Uma vez acordei novamente, escutei sua voz. Olhei seus olhos. Eu não posso dormir sem medo da próxima experiência que terei quando acordar. Eu nunca mais posso acordar. Adeus. Foi encontrada uma caixa de madeira, onde haviam 2 envelopes vazios, adereçados a William e Rose. Uma carta pessoal sem envelope. Querida Lynne, eu tenho rezado por você. Ele falou sem nome. Trecho de um jornal de 1880. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu experimentei o maior terror. Eu vejo seus olhos quando fecho os meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram. Sua mão molhada. Eu não vou dormir. Sua voz. Diário do Capitão, 1691. Ele veio a mim durante meu sono. De pé na minha cama, eu tive uma sensação. Nós devemos voltar à Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui, a pedido do Reiki. Depoimento de uma testemunha de 2006. Há 3 anos atrás, eu havia retornado de uma viagem até as Cataratas do Niágara com minha família no dia 4 de julho. Estávamos todos exaustos, após um longo dia dirigindo. Então meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 da manhã, eu acordei achando que meu marido tinha acordado para usar o banheiro. Nesse momento, eu me levantei e acordei ele. Me desculpei e achei que ele tinha saído da cama. Quando ele virou para mim, ele ofegou e puxou os seus pés do fim da cama e de tão rápido, quase me derrubou da cama. Ele me agarrou do nada e disse: quando meus olhos se acostumaram ao escuro, eu fui capaz de ver o que causou essa reação nele. No pé da cama, sentado e nos olhando. Parecia um homem grande, pelado, ou um cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido, de um jeito perturbador e desnatural, como se ele tivesse sido atropelado ou algo parecido. Eu não estava com medo dele por alguma razão. Queria ajudá-lo, pois senti pena dele. Meu marido deitado, olhava para mim e para o monstro. A criatura se agitou e foi ao redor da cama. Ficou muito próximo do meu marido. Ficou silenciosa por 5 segundos, mas parecia uma eternidade olhando. Fez um pequeno movimento e foi em direção ao quarto das crianças. Corremos com medo de machucá-los.
Quando eu liguei a luz, ele estava coberto de sangue, e vi que minha filha Clara estava em suas presas. Quando a aberração desceu as escadas, percebeu que não ia suportar o peso do meu bebê. A deixou e fugiu. Ao socorrê-la, ela, agonizando, disse: "É ele, é ele, é o Reiki." Meu marido morreu afogado, pois enquanto a levavam no hospital, caíram no lago. Como era uma cidade pequena, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo, e o jornal local ficou bastante interessado. Entretanto, a história nunca foi publicada, e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho, Justin, ficamos em um hotel perto da casa dos meus pais. Depois decidimos voltar para casa. Comecei a procurar por respostas sozinhas. Eventualmente encontrei um homem na cidade seguinte que tinha uma história parecida com a minha. Nós nos encontramos e começamos a falar sobre nossas experiências. Ele conhecia mais duas outras pessoas em Nova York que haviam visto a criatura chamada Reiki. Todos nós precisamos de 2 anos de procura de material na internet. Cartas para conseguir juntar uma pequena porção do que acreditávamos ser aparição de Reiki. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe. História ou pista. Um jornal tinha um artigo sobre ele nas 3 primeiras páginas, mas depois disso nunca mais foi mencionado de novo. Um diário de um capitão não explicou nada sobre o encontro, apenas falou que o Reiki mandou eles irem embora. Aquela era a última parte do diário. Nós descobrimos, entretanto, que a criatura visita as pessoas várias vezes. Ele também se comunicava com várias pessoas, incluindo minha filha. Isso nos levou a pensar que Reiki a havia visitado algumas vezes, desde o nosso último encontro. Pus um gravador ao lado da minha cama e deixei gravando enquanto dormia, todas as noites, por 2 semanas. Checava todos os sons no meu quarto, de mim rolando na cama. Todo dia eu acordava e no final da última semana eu estava meio que acostumado com o som que eu fazia enquanto dormia. Até que escutei mesmo um som, meio que 8 vezes, muito rápido, normalmente. No primeiro dia da 3ª semana, pensei ter escutado algo diferente. O que eu escutei era uma voz estridente, era o Reiki. Não consigo escutar aquilo, tempo bastante para descrever. Ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo que sei é que já escutei isso antes. Acredito que era exatamente o que falava enquanto estava ao lado de meu marido. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas por alguma razão, a voz no gravador automaticamente me lembrou daquele momento. Os pensamentos que devem ter passado pela mente da minha filha naquela noite que me deixaram muito frustrada. Eu não vi mais o Reiki, desde que ele arruinou minha vida. Mas sei que ele está no meu quarto, enquanto eu durmo. Temo que uma noite eu vou acordar, e ele vai estar me observando.